A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, com a permissão do Senhor, venho mais uma vez te trazer a palavra, venho te trazer esse alimento que vai te fortalecer, com certeza, assim como tem me fortalecido, assim como me deu força, eu creio que a ti também te fortalecerá, creio que a ti também te dará bastante força, porque Deus é fiel. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, somente Ele para nos fortalecer e nos levantar, seja qual for o poço mais profundo que seja, mas é a mão de Deus que nos alcança e nos tira de lá. É a mão de Deus que nos levanta. Muitas vezes tropeçamos, caímos, achamos que não temos mais força para se levantar. Aí Deus vem com a sua destra poderosa e mostra que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele sim é que levanta aqueles que se encontram oprimidos e pobres de espírito. Amém? Palavra do Senhor, vai lá no livro, das cartas aos Romanos, carta de apóstolo Paulo, uma das cartas do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja que enquanto o apóstolo Paulo ele testifica a glória de Deus, a glória do Senhor Jesus que será revelada sobre nós. Apóstolo Paulo, meus amados, foi uma pessoa que perseguiu bastante aqueles que seguiam a Cristo. Aqueles que seguiam o Evangelho de Cristo, apóstolo Paulo os perseguia e os maltratava, e de tal forma ele fazia que aos olhos dos homens, aos olhos daqueles que seguiam a Cristo, eram imperdoáveis. Apóstolo Paulo ele esteve presente na morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado. E que forma mais linda, pode-se dizer, de entregar o Espírito a Deus. Estevão foi apedrejado por pregar o Evangelho de Cristo, por pregar a verdade ao povo judeu. E quando Estevão estava já à morte, ele olha para os céus e diz: Senhor, a ti entrego meu Espírito. É as mesmas palavras do Senhor Jesus Cristo falou naquela cruz. Então o apóstolo Paulo ele se esteve presente na morte de Estevão. E desde aquele dia, o apóstolo Paulo ele foi pedir ordens aos governadores e aos sacerdotes daquela época, para que ele pudesse perseguir e punir com suas próprias mãos aquele que pregasse o Evangelho de Cristo, aquele que levasse o nome de Cristo como Salvador para todo aquele povo. E então o apóstolo Paulo ele teve essa ordem. E durante essas viagens, uma dessas viagens do apóstolo Paulo, Cristo, através de uma luz bastante reluzente, cega o apóstolo Paulo. E Cristo fala com Paulo, perguntando por que Paulo o perseguia. E então, a partir daquele momento, Paulo foi guiado pelo Espírito Santo de Deus a uma certa comunidade. E lá Paulo ficou por alguns dias, até que Ananias, amando do Senhor Jesus Cristo, foi até Paulo e em nome de Cristo devolveu a visão de Paulo, que na época era Saulo. O apóstolo Paulo, antes de se chamar Paulo, se chamava Saulo. E com isso, o apóstolo Paulo começou a pregar o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele passou de perseguidor a servo. Ele deixou de perseguir aqueles que pregavam o Evangelho para poder pregar o Evangelho. E ele pregou o Evangelho com tal amor, com tal vivência, de tal forma que é inexplicável a forma como Paulo viveu o Evangelho.
Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele passou a maior parte do seu tempo, após ele começar a pregar o Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo passou a maior parte do seu tempo em prisões. E de dentro dos calabouços, Paulo, ele escrevia cartas às igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipe, a igreja de Corintos, Gálatas, aos romanos. Então o apóstolo Paulo, ele começou a doutrinar as igrejas através dessas cartas, começou a disciplinar aqueles que queriam viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo. E numa dessas cartas se encontra essas palavras de Paulo. Paulo, naquele momento, ele se encontrava numa prisão, sofrendo, sendo chicoteado, sendo maltratado. Mas Paulo, ele tinha a plena convicção na sua vida que nada daquilo que ele estava passando era maior do que a glória de Cristo que ele devia se manifestar. Entenda que o apóstolo Paulo, ele morreu tendo a sua cabeça decapitada. Mas até na hora da morte, Paulo se alegra, porque ele tinha plena certeza que ele ia para o céu. Nós, em nossas vidas, no nosso dia a dia, enfrentamos muitas situações. As aflições, angústias, dificuldades, barreiras, batalhas carnais e espirituais. E achamos que não venceremos. E achamos que é insuportável. Muitas vezes chegamos a pensar em desistir e dizer: não faz sentido eu passar ou sofrer por isso. Não vale a pena eu passar por isso. Vou recomeçar. E quando desistimos e decidimos recomeçar, recomeçamos novamente da maneira errada. Entenda que Paulo, através do Evangelho de Cristo, ele nos deixa bem claro que qualquer aflição que viemos passar nesse mundo, seja qual for a batalha, seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade, mas enfrentamos com fé e com amor ao Senhor Jesus Cristo. Porque o que Cristo tem para nós é bem maior do que qualquer coisa, do que qualquer aflição, do que qualquer luta, do que qualquer batalha que nós venhamos enfrentar. O próprio Jesus Cristo nos fala isso no Evangelho segundo João escreveu, onde Cristo fala que no mundo passaremos por aflições, mas que venhamos ter bom ânimo, porque Ele, Jesus Cristo, venceu o mundo. Então Ele deixa bem claro: tenha bom ânimo, enfrente as aflições, porque eu venci e eu lhe dou a oportunidade de vencer. Cristo não ungiu e nem chamou ninguém para ser derrotado. Cristo nos tirou de um mundo de derrota para vivermos o que Ele tem para a nossa vida. Você acha que foi para ser derrotado? Não foi. Então, irmão, independente de qual seja a aflição, eu passo por aflições, eu passo por provas, mas eu passo, hoje eu consigo passar com a alegria de Cristo, porque eu sei o que Ele tem para mim é bem maior. Se nós formos ver na Bíblia, nós vamos ver lá no Velho Testamento, voltando lá para trás, lá no livro de Êxodo, o povo de Israel passou por todo um deserto. Na hora da aflição de frente ao Mar Vermelho, o Senhor fez o mar se abrir. O povo do outro lado teve vitória. Porque eu e você não vamos ter vitória. Se o Deus que agiu naquele tempo é o mesmo Deus que age hoje na minha vida e na sua. Meu irmão, não importa qual seja o tamanho da aflição, não importa qual seja o tamanho da barreira, qual seja o tamanho do gigante que você tem que enfrentar, coloca teus joelhos no chão e ora. Enfrenta com alegria e com amor Cristo Jesus, louvando, glorificando
glorificando e exaltando o nome de Deus. E eu tenho certeza que vai passar rapidinho, que a gente não sente. Quando a gente perceber, nós vamos comemorando a vitória. Amém? Graça e a paz do Senhor Jesus. Tenha fé, tenha de bom ânimo, pois Jesus Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer. Graça e paz.